Fala pessoal, muito boa noite. Bora para começar mais um ano, né? Que 2022 seja um ano muito bom para todos nós, com muitos trades positivos. Aqueles que estão ainda buscando a consistência consigam achar seu caminho, né? E para isso a gente já começa o ano com os estudos, oferecendo a vocês aí uma ajuda no que for possível para a gente fazer as operações da melhor forma possível. E antes de começar o vídeo, eu queria já pedir para vocês aí não se esquecerem de se inscrever no canal, curte o vídeo, ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações sempre que a gente colocar vídeo novo, né? E também se quiserem participar do nosso grupo do Telegram, é um grupo que a gente está sempre divulgando coisas, acompanhando o pregão ao vivo, trocando ideias, informações, a visão do mercado enquanto o mercado está acontecendo. Então é um grupo bem legal, o link está na descrição e era isso aí. Então bora para mais um estudo. Começando aqui, pessoal, a gente tem o gráfico de 60 minutos. A gente vai começar dando uma olhada na visão macro, tá? O que o preço está fazendo? O preço está numa zona de consolidação que ele ameaçou romper na semana passada, mas ele acabou voltando para dentro dela. Então é uma zona de muita briga de preço e a gente tem que ficar esperto com o que o preço está fazendo, porque ele está numa tendência de baixa. A gente aqui tem um movimento desde que o pregão começou, então a gente tem essa zona aqui que ela pode ser chamada de uma zona de distribuição ou acumulação. Ou ela pode ser uma zona de acumulação para começar a subir, ou ser simplesmente uma zona de distribuição e ela seguir o caminho dela no mercado de baixo. Esse último movimento dos 2 últimos dias, ele nos deu uns movimentos interessantes. Quando você desenha o que está acontecendo no gráfico, a gente vê que, claro, a consolidação ela é muito bem definida. Aí o que o preço fez? Ele veio testar uma região de 50%, não conseguiu. Passado 50%, esbarrou nessa LTB aqui do gráfico de 60 minutos e acabou descendo até o outro nível aqui de baixo dessa, que era dessa zona aqui dos 105 mil pontos. Fazendo isso, pessoal, o que era o que a gente estava esperando do preço? Que ele pegasse, tivesse uma retração como ele teve, para seguir caindo, tá? Acontece que essa retração, ela voltou a buscar os 50% do movimento anterior, ou seja, ela voltou a testar o topo anterior, até querendo, deixando um paviozinho ali e tal, mas voltou o teste nos 50%. E o que nos dá de alerta? Nos dá dois alertas interessantes. Primeiro, se o preço voltou e devolveu tudo que ele tinha caído, ele passou dos 50%, nos mostra que a força compradora está atuando. E isso a gente já pode perceber aqui, nesse candle de compra nos 60 minutos. Apesar de deixar grandes pavis, eles são candles encorpados. Enquanto a gente observa os candles de venda, a maioria spinning top ou um dojizinho que ficou aqui no caminho. E esse candle de força aqui, que logo depois o movimento foi interrompido aqui com esse outro doji do fechamento do pregão de sexta-feira. Visto isso, pessoal, o que é que a gente tem que observar para segunda-feira? A gente tem essas zonas marcadas aqui, né, para operar no day trade, que são essa zona que o preço segurou, que é a zona verde, que é o que a gente começa a pensar em compra. A gente tem essa zona aqui, que é o fundo, a qual o preço voltou a testar no final do pregão sexta-feira. E aí a gente tem a seguinte observação a fazer. Muito cuidado aonde esse preço abrir. Por quê? Quando a gente vai voltar, vamos aumentar aqui um pouco o gráfico, aí vocês vão entender esse estudo dos 60 minutos. Por que eu falo muita atenção? Por quê? Porque a gente só vai pensar em compra se o preço confirmar esse fundo aqui e descer e seguir o caminho.
Porque lembra que eu falei para vocês o que é muito importante que o preço acontece quando ele vai reverter uma tendência? O que o preço tem que fazer? Ele teria que subir aqui, romper esse topo e aí voltar para deixar um fundo mais alto. Aí sim vir testar esse fundo. Só que o preço não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente testou esse topo e parou no fundo. Por isso que eu falo. Amanhã, o que a gente tem que fazer? Aguardar o mercado nos falar o que ele vai fazer. E para isso aí a gente parte para o gráfico de time frame menor. Vamos olhar aqui os 5 minutos e vocês percebem uma coisa. Esse último movimento de sexta-feira, nos 5 minutos, ele não deixou nada. Ó, ele simplesmente foi embora direto. E aí ele deixou esse pullbackzinho pequeno aqui, que a gente não sabe nesse pullback, a gente não sabe se o preço vai continuar caindo. Por isso que eu digo que venda, a gente tem que esperar se o preço abrir rompendo essa linha. E aí a gente vai esperar pela volta dele para entrar vendido. E no caso da compra, se o preço abrir acima dessa linha azul, a gente vai ter que esperar ele resolver. Por quê, pessoal? Se ele abrir nessa linha azul, em cima dessa linha azul, voltar e fazer um topo mais baixo, claro, você vai optar por operações de venda, mas visando o quê? Um possível fundo mais alto, porque ele pode fazer um fundo mais alto e reverter. Então, se ele abrir aqui para cima, testando esse topo, vocês têm que ficar muito esperto com o que fazer. Por quê? Porque ele pode testar o topo e voltar a descer, mas não ter força para romper o fundo e voltar a subir. Aí, quem fica esperando que o preço está na descida, acaba tomando na cara, né? Que é aquela volta que o preço dá, como ele fez aqui, ó. Nesse movimento aqui, ó. Ele desceu e aí dali a pouco ele volta tudo na cara. Por quê? E isso, vocês reparem o seguinte. Ele estava fazendo um teste de baixa, porque isso aqui a gente entendia como ele testou o fundo e está fazendo um pullback até LTB. No que ele fez o pullback até LTB e ele deu a entrada, ele desce, não teve força para romper o último topinho deixado. E o que ele faz? Ele volta com tudo. Tanto que vocês observam aqui, olha esse candle, o tamanho que deu. E isso, galera, não tem como prever. Então vocês têm que estar esperto para operar somente a confirmação do preço, não tentar adivinhar o lado do preço. Então eu espero ajudar vocês dessa forma, a paciência, porque nós temos aqui o rompimento de uma LTB, que é o teste das costas dela, e ele segurou no topo sem fazer um topo mais alto, ou seja, o preço está numa zona de indecisão. Isso aqui é uma zona de indecisão, pessoal, que é que ele fala que o preço consolidou nessa região e ele não sabe se ele vai para cima ou para baixo. Então tem zonas de briga para os dois lados. E aí a paciência entra em campo, por quê? Porque o lado que o preço estourar é o lado que ele vai, porque aí é o lado que venceu a batalha. Entenderam como aconteceu aqui? Ó? O vendedor ganhou, o preço volta para testar, não consegue, ele volta de uma vez para o alvo. Então esse é o caminho, pessoal. Espero poder ter ajudado vocês. Ótimos trades e até amanhã.